Note que eles tinham acesso ao templo inicialmente, depois não tiveram mais, mas no início tinha. E eles foram orar, e aquele homem viu aqueles homens chegando para a oração, eram amigos de oração, aprenderam com quem? Com Jesus. Quando Jesus ia orar, ele chamava quem? Pedro, Tiago e João, né? Os três. Ainda cochilavam, né? Ainda cochilavam, né? Mas estava aí mostrando sobre eles indo orar, e ao chegar lá, esse homem estava esperando receber uma ajuda. O que ele esperava não aconteceu da forma que ele esperava, mas aconteceu melhor. E Pedro disse: olha para nós, eu não possuo prata nem ouro. Parece que hoje alguns pastores não podiam dizer isso não, né? Aparecem algumas malas de ouro nos aeroportos, nos aviões, né? Mala de dinheiro, coisa assim. A coisa é diferente hoje para muitos segmentos, mas a gente fica com esse pensamento de confiar no poder de Deus, que é mais importante do que prata e ouro. Ele disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem atendeu. E ele entrou glorificando a Deus, ele ficou muito feliz, grato. E depois aqui, o irmão leu até a parte que ele se apegou aos apóstolos. E o povo viu essa testemunha dele perante os apóstolos, como um ponto de partida para a pregação da palavra, do evangelho, onde teve 2.000 decisões lá na frente. Então, meus irmãos, os milagres têm seu real objetivo. Vamos avançar aqui, senão não vai dar tempo para nada, né? Ok. Muitas coisas a gente viu na Páscoa que provam a ressurreição de Jesus, e uma das coisas os apóstolos que viram e que ficaram entusiasmados a pregar o evangelho, e suas vidas foram transformadas. Então, o poder da transformação da vida dos apóstolos foi uma autenticação, vamos dizer, externa, do poder do evangelho do Cristo ressuscitado. Isso agora chega até a esse homem, nesta oportunidade. Pedro e João. E a gente pode ver que eles encontraram esse homem numa situação difícil do homem, mas imagine aquele homem podendo não somente naquele momento ficar restabelecido, curado, e voltar para casa, chegar em casa alguém diferente. A sua família iria ficar muito grata, muito feliz com essa situação. Ele dependia dos outros, e agora, a partir desse momento, ele tem condição de cuidar da sua própria vida. Então, nós podemos ajudar as pessoas, mas nossa meta deve ser também ajudar elas a andar sós, procurar viver. Dá um anzol para ela pescar, não é? Dá um anzol para ela pescar. Então, encorajar, orientar como a pessoa pode viver um pouco mais independente. A partir de uma experiência com Jesus, esse homem foi libertado e a situação dele muda. É importante agora que ele não é mais dependente das pessoas, ele pode trabalhar, ele pode fazer a sua própria vida. Foi a maior ajuda que Pedro deu, foi no nível espiritual, e ainda abençoou o lado físico nessa área. Foi muito importante esse encontro com os apóstolos. Mas a reação do povo se aglomerou lá no pórtico, e então foi a oportunidade, versos 11 e 12, para os apóstolos começar a pregação, Pedro fazer essa pregação. E você vê como ele vai mostrar Jesus, no verso 11 e 12, especialmente, aqui, verso 11, verso 12, já foi lido 11 e 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais distos, ou porque fitais os olhos em nós, como se
pelo nosso próprio poder ou piedade, o tivéssemos feito andar. Ele está aqui corrigindo para eles não fazerem isso. Olhar para eles, eita, isso aqui são os caras, isso aqui sim. Não, olha para alguém, não é nosso poder, é do Nazareno, Jesus o Nazareno. Gente, hoje a coisa é muito diferente, as pessoas tentam roubar a glória de Deus, através de um milagre que acontece, então, eu sou poderoso, e começa até a falar uma língua diferente para impressionar e dizer, o cara é do outro mundo. Não vá por esse caminho, que isso é bobagem, simplesmente é loucura, é tentar roubar a glória de Deus. Pregue a palavra de Deus, seja fiel a Deus, humilde diante dele, mostrando quem ele é, o poder é dele. Então, aquele homem foi uma porta aberta, deixou uma porta aberta para a proclamação do Evangelho. Olhem para Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Vocês crucificaram a Jesus. Falava para judeus, gente. E os judeus realmente fizeram isso. Vocês mataram o autor da vida. Verso 17, deixa claro isso. Verso 19, também. Né? Olha aqui. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas ignorância tem cura, né? Ao se deparar com a verdade, com a realidade, se firme nela. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de padecer. Verso 19. Que fazer então nessa altura? Se eles mataram o autor da vida, se eles mataram Jesus, essa palavra era uma acusação direta e orientada pelo Espírito Santo, que doeu na consciência deles, nos corações. Aí, certamente, eles estavam fazendo aquela pergunta na sua mente, como no capítulo 2, que faremos, irmãos? Aí Pedro disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O pecado do assassinato, o pecado do homicídio, o pecado da traição ao Filho de Deus, será perdoado se você se converter, se arrepender e converter. Deixe os seus pecados e volte-se para Ele, é isso que está dizendo. E é a pregação do Evangelho que veio em cima de um milagre tal como esse. O propósito dos milagres na Bíblia não é em si ele só, mas é apontar para algo. E João deixa bem claro, João apóstolo, que estava aqui ligado também ao escrever seu Evangelho, ele disse que estes sinais foram registrados, de João, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não é para tentar ficar fazendo outros sinais, mas é para crer nos que já existem, que são suficientes para autenticar quem Jesus é. E ele escolheu os apóstolos para deixar essa mensagem, estabelecer os pilares da igreja, e assim a obra está até hoje, chegou em Santa Cruz, estamos ouvidos agora. 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Note que houve 3.000 conversões no capítulo 2, aqui já sobe para 5.000, 2.000 pessoas praticamente aderiram ao Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador, reconhecendo o poder transformador do Evangelho. E no verso de número 14 do capítulo número 4, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles tiveram que admitir uma prova externa viva, autenticando o poder transformador do Evangelho. Tiveram que se calar, não tiveram argumento em face à prova de uma vida transformada.
Meus irmãos, Deus colocou a Igreja Batista, o Evangelho aqui através do ministério dessa igreja. Os que se converteram, receberam Cristo na vida, são chamados a ser uma referência do poder transformador do Evangelho para a sociedade. Você, diga seu nome, você é essa pessoa que Deus quer que fique ao lado da pregação do Evangelho, dentro da igreja e fora da igreja, para testemunhar que Deus mudou a sua vida. E isso pode acontecer com qualquer outra pessoa que vier a Cristo. E Ele chama: vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é manso. Eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Pega o meu jugo, ele diz. Mas eu queria que você pensasse em algumas coisas ao terminar aqui. Primeiro, o que você sabe sobre Jesus. É provável que você sabe mais do que aquele homem que estava lá na porta do templo. Ele tinha muita limitação. Você tem andado por tanto canto, dê graça a Deus por você ter saúde e pode andar, mas tem alguma limitação, mas Deus deu habilidade em outra área. Então, o que você sabe sobre Jesus, se você não se dobra a Ele, está pior do que os judeus da sua época que não quiseram Jesus. Reconheça que os milagres registrados têm um objetivo de levar você e cada um a crer nessa verdade. Reconhecer que os pecados levaram Jesus ao Calvário, mas que temos a Ele como nosso substituto, que pagou o preço a fim de pudéssemos ter vida e vida eterna. Você pode